Olá, amados! Eu quero hoje falar sobre a pauta de oração, ok? O que é a pauta de oração? Bom, talvez assim como eu, você tem sempre coisas urgentes para orar, né? Sempre pessoas pedem oração e a situação. Então, o que acontece? Às vezes o nosso coração rouba o nosso período de oração, né? A gente acaba orando pelo que está no nosso coração. Então eu quero compartilhar com vocês um conhecimento adquirido que tem me ajudado muito, que é o quê? A pauta de oração. O que é a pauta de oração? Nada mais é do que você elencar tópicos que você vai orar todo dia, que você não vai deixar algo importante em prol do que é urgente. Exemplo, às vezes a situação, por exemplo, presente, a política, a situação de saúde, rouba o nosso período de oração, deixa a gente preocupado, a gente ora por isso. Tá, mas tem outras coisas que precisam ser oradas, né? Então, exemplo, uma coisa que você precisa ser transformado, uma característica sua que você precisa abandonar e tá lutando para conseguir isso. Outras coisas relacionadas à sua família. Enfim, existem coisas, amados, que nós não podemos deixar de orar em detrimento de outras. Por isso nós fazemos a pauta de oração, ok? Então eu quero dar um exemplo para você. O que a pauta de oração pode ter? Eu tenho, por exemplo, a minha pauta aqui com 12 tópicos. Eu tenho 12 tópicos na minha pauta de oração. Primeiro tópico, adoração e louvor. Você pode orar, adorar e louvar a Deus, ok? Deus habita entre os louvores. Não importa, não precisa que seja na mesma ordem. Deixe o Espírito Santo ser dinâmico e não é necessário que seja na mesma ordem, ok? Você também pode orar, um outro tópico, em agradecimento. Lembrar de agradecer a Deus por todas as beneficências, pelas bênçãos materiais, emocionais, espirituais, ok? Importante você ter um tempo de liberar palavras proféticas positivas sobre áreas da sua vida. Casamento, ministério, filhos, marido, finanças, seu trabalho, sobre você mesmo. Então, libere palavras positivas, coloque na sua pauta de oração, que você não pode esquecer de liberar palavras positivas. Coloque um outro item na sua pauta de oração para repreender o inimigo, para colocar limites na atuação dele. Você precisa proibi-lo de agir, proibi-lo de falar, proibir as suas armadilhas, destruir as armadilhas que ele fez, declarar Isaías 54:17 que toda ferramenta contra você não vai prosperar. Você precisa fazer isso, ok? Nós temos um problema ali quando fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O verbo resistir não significa você aqui tentando não deixar ele te invadir. Não, é o contrário, é você indo contra ele. A maneira de resistirmos o inimigo é indo contra ele, ok? Então, na sua pauta de oração deve haver esse item. Você pode colocar na sua pauta de oração a oração em línguas, se você fala em línguas. E se você não fala, você aproveite esse tempo e busque a oração em línguas, porque é um direito seu, é a língua do reino, é uma língua onde você fala só com Deus. Várias vezes eu tô orando e eu falo, Deus, eu não quero que o inimigo ouça que eu vou orar agora. E aí eu começo a orar em línguas, automaticamente. Você é um recurso, né? A oração em línguas, ela tem vários benefícios para a nossa vida, funcionalidades. A oração em línguas edifica a nossa fé, ok? Porque ela é uma prática do espírito, do nosso espírito humano, que já está cheio do Espírito Santo, graças a Deus. Você deve colocar um tópico de oração intercessória. É ali onde você vai interceder pela família, pelos santos, pelas autoridades, por Israel, pelos marginalizados, hospitalizados, encarcerados, pela salvação de almas. Você, nesse tópico, você vai interceder, se colocar no lugar de, ok? Coloque um tópico pelo propósito de Deus na sua vida. Porque senão, o que acontece? Antigamente eu me preocupava mais com isso. Antigamente eu queria ser um pregador de multidões e ver milagres. E cadê o propósito de Deus? Continua. Então, não deixe de regar o propósito de Deus na sua vida, ok? Então, coloque aí o tópico para você orar pelo propósito de Deus. Um outro tópico muito importante é orar por si.
mesmo, porque há pessoas que oram por outros, só ora pelos outros, e por ela não ora, ela não pede nada, ela às vezes precisa ir mais fundo dentro dela, curar feridas, liberar perdão, mas ela não dedica nem tempo do período de oração dela para ela mesma. Precisa. Então, inclua na sua pauta de oração isso. Inclua um tópico de pedidos, petição. Então, aí você vai fazer as orações, pedindo aquilo que você precisa do Senhor. Nós temos um livro que chama Intercessão de Verdade, onde lá tem 25 tipos de oração que você pode orar, e a oração de petição é importante. O filho precisa declarar ao pai o que ele precisa, ok? Isso é humildade. Um outro tópico que eu coloco sempre na minha pauta de oração é um tempo para ler a palavra. Nesse caso, não é aquela leitura sistematizada que eu tenho. Por exemplo, eu estou lendo o livro de Colossenses, estou lendo o livro de Salmos. Não. É uma palavra que virá ao meu coração, como sendo uma palavra de Deus para mim, para aquele dia. Então, eu tenho esse momento de ler uma palavra, ok? Um outro tópico muito importante para a sua pauta de oração é ouvir a Deus. Porque senão é só um monólogo, né? Você descarrega o caminhãozinho de terra e sai, segue viagem. Ou seja, você esvazia o seu coração, suas preocupações e não ouve o que Deus tem a te dizer. Para isso, lá no canal do YouTube, nós temos um vídeo chamado Como Ouvir a Deus. E nós ensinamos um exercício prático, certo? Que é o que eu faço. Eu paro e nesse momento eu faço o exercício. Importante, se você não tiver tempo naquele momento, você deixa para fazer depois, mas procura fazer todo dia. Eu acredito que Deus gosta muito dessa atitude nossa, porque Ele vê que o filho está preocupado com o que o pai pensa, com o que o pai planeja para ele, entendem? Quando o filho não só quer falar, o filho quer ouvir. Então, ouvir a Deus é um tópico muito importante da pauta de oração. E um encerramento, um Pai Nosso, um salmo, isso é um exemplo de pauta de oração, ok? É muito importante cultivar o hábito de anotar aquilo que você recebe, aquilo que vem no exercício de ouvir a Deus ou nas palavras que Ele coloca no seu coração. Se você precisar de mais detalhes, você tem esse livro ainda como recurso, os demais vídeos do canal, ou pode falar conosco através aí das redes sociais ou dos comentários do vídeo, tá bom? Vamos lá, rumo à nossa vitória. Que Deus abençoe você e shalom.